Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a audição. Você aí de casa vai saber como prevenir e combater a surdez. E o meu convidado desta noite é o médico Nédio Attolini Júnior. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigado pelo convite. Nédio, segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, cerca de 900 milhões de pessoas no mundo podem ter problemas de audição até 2050. Isso é quase o dobro dos números que a gente tem atualmente. Então fica o alerta realmente para quem está nos assistindo. Com certeza. Acredito que a perda auditiva também aumenta porque aumenta a expectativa de vida da população, né? Com expectativa maior, as pessoas vivem mais. Muitas pessoas no passado não tinham tanto interesse em pesquisar perdas auditivas. Hoje em dia a população tem uma certa demanda e uma exigência maior por uma qualidade de vida maior. Tem um acesso maior aos exames diagnósticos e aos tratamentos. Isso eleva um pouco a estatística também. E, Nédio, esses problemas auditivos, eles são detectados desde muito cedo. A criança, quando nasce, ela já é submetida a um teste. Isso. A perda auditiva, ela está presente em todas as faixas etárias, claro que com causas diferentes. A etiologia, ou seja, a causa das doenças, na criança recém-nascida, por exemplo, algumas perdas auditivas sindrômicas ou até genéticas não sindrômicas, a criança pode nascer sem nenhuma audição e os exames precoces podem detectar isso. Passado essa fase, na adolescência pode começar algumas perdas auditivas, às vezes laborais, no ambiente de trabalho, e são ocupacionais. Já na fase adulta e fase mais senil, então, as perdas auditivas pelo próprio envelhecimento, como a presbiacusia, são as mais prevalentes. Né? E falando ainda sobre a questão da infância, quando a criança nasce, ela é submetida ao teste da orelhinha. Todas as maternidades, elas são obrigadas a fazer esse teste? Como que funciona? Sim, os hospitais e maternidades, eles fazem de rotina. Então, o teste chama teste da orelhinha, que é a emissão autoacústica. Capta o movimento de algumas células internas do ouvido. E é um teste de screening, ou seja, um teste que não é tão específico, mas ele é bem sensível. Então, se você falha, se o teste dá positivo, ele não afasta completamente as perdas auditivas, mas um teste negativo, ele deve ser pesquisado, refeito ou até avançado para alguns testes mais específicos, até dentro do hospital mesmo, antes da criança estar alta, ou nos próximos meses, né? E quando vocês fazem o teste e observam então que essa criança tem, né, os problemas auditivos, existe a necessidade de um acompanhamento com outro profissional, por exemplo, um fono, para que a fala e o processo de audição não sofram ainda mais prejuízos? Sim, o acompanhamento na criança que tem falha dos testes iniciais, ele é muito rígido, porque você não pode deixar, em tese, passar um caso de perda auditiva nessa fase. A criança desenvolve a linguagem principalmente nos primeiros anos de vida, e qualquer dificuldade de aquisição de linguagem pode acarretar num déficit para a vida toda, e isso daí no futuro vai ser um grande problema para a sociedade inteira, porque são pessoas que às vezes vão ter dificuldades durante a vida adulta, vão ter necessidade de assistência à saúde permanente, e isso gera um gasto público e até a qualidade de vida da pessoa. Hoje em dia, quando detectada uma perda auditiva precocemente, existe uma gama de tratamentos que há décadas atrás não existia. E, Nédio, são vários os motivos que podem causar essa perda auditiva? Sim, você diz na infância logo que nasce? Na infância. Quando nasce, então, você tem basicamente as causas, antigamente as causas mais frequentes de perda auditiva do recém-nascido estavam relacionadas a infecções no canal do parto ou durante a gestação. O que na verdade é a rubéola, por exemplo, e outras infecções que a mãe pode adquirir, pode passar para o bebê. Hoje, com acompanhamento pré-natal mais restrito, com exames diagnósticos e tratamentos, isso diminuiu bastante. A população, conforme ela vai tendo mais acesso à saúde,
essas causas infecciosas diminuíram bastante. Elas ainda ocorrem, mas em menor quantidade. As causas genéticas, então, sindrômicas ou não, elas hoje em dia são as mais prevalentes. Então, muitas vezes a criança nasce com essa perda genética e você possibilita um diagnóstico bem precoce e oferece um tratamento que pode trazer uma vida mais próxima do normal. E no dia a dia, nós já como adultos ou os próprios adolescentes, a gente faz alguma coisa que possa prejudicar a audição? Quais são as características, né? Por exemplo, o uso do fone de ouvido muito alto, isso ajuda? Fone sim, é um pouco difícil falar, porque a perda auditiva por ruído, que ela tem uma necessidade de uma intensidade grande do som e uma continuidade do som. Quando você avalia pacientes que trabalharam em ambiente ruído e desenvolveram perda auditiva ao decorrer dos anos, perda auditiva induzida por ruído, eles normalmente têm um ruído acima de 85 decibéis, continuamente, por horas. Muitas vezes, digamos, o ruído às 80, vamos supor, o paciente que é submetido a 90 decibéis continuamente no ambiente de trabalho, por 8 horas por dia, ele provavelmente, ao decorrer de alguns anos, ele vai desenvolver. O fone de ouvido é difícil eu te dizer o quanto isso vai acarretar no futuro. Não existem muitos trabalhos ainda. O fone de ouvido é algo bem recente, não o fone em si, mas os dispositivos móveis são recentes. Antigamente você usava um fone de ouvido para escutar uma música que era num aparelho Walkman, na nossa época tinha. Você não ficava horas por dia. Hoje em dia você está no ônibus, as pessoas todas estão no celular escutando algo do seu celular com fone de ouvido. Estão na academia, tem o fone de ouvido e aí vai. Muitas pessoas usam o fone horas por dia. O que isso vai acarretar é de se pensar, né, o quanto isso vai impactar. Basicamente, se você utilizar o aparelho num nível de som que não seja um nível que supere os níveis mínimos de intensidade, aí, em tese, tu não teria perda auditiva devido a isso, né? E quais são os problemas mais comuns, assim, que a gente pode observar, então, no dia a dia? Um zumbido? Como que a gente pode detectar que realmente tem algum sintoma ali que a gente tem que dar mais atenção? O zumbido, né? A sensação de que tem algum som no ouvido anormal é um dos sintomas que você deve ter atenção. E a dificuldade mesmo, as pessoas terem que repetir para você várias vezes as mesmas coisas. Quando você está numa conversa em um ambiente e você não está entendendo, você tem que chegar mais perto, pedir para repetir. Quando você está num ambiente com várias pessoas e você não consegue localizar o som. Isso todas são situações que vão trazendo algum certo desconforto e muitas vezes até a família, né? A família é o que reclama principalmente, partindo no que é mais frequente, que é o idoso. A família começa a reclamar que tem que repetir muito. O idoso pede toda hora para que repitam as frases, né, ou parte delas. E isso vai incomodando e a pessoa vai percebendo que tem algo errado. E pesquisando um pouquinho, então, a respeito deste tema, eu encontrei que as mulheres são as maiores vítimas, né, desses problemas auditivos, posso dizer assim? Isso realmente é comum? A prevalência talvez seja um pouco maior nas mulheres, principalmente porque na fase adulta elas têm algumas doenças mais frequentes em mulheres, como autoesclerose, por exemplo. A partir dos 60 anos talvez seja a fase que mais tenha a incidência de perda auditiva. Eu não saberia te dizer ao certo, me foge esse tipo de dado. Eu não me lembro. Mais uma curiosidade. Eu não me lembro de eu ter visto prevalência maior em mulheres do que homens, mas eu acredito nesse dado porque no consultório eu observo essa procura sendo maior por mulheres.
De fato, eu não sei se elas vão mais ao médico e os homens acabam indo menos, ou se realmente elas têm mais. Até um dado que eu não me lembro para te falar. E, Dr. Ned, eu queria que tu comentasse, assim, a perda auditiva, ela normalmente acontece de forma progressiva, então às vezes a gente tem realmente dificuldade de detectar esse sintoma. Como é que funciona isso? Perda a partir auditiva, de alguma idade específica? a perda auditiva nos adultos, então ela é mais frequente a incidência progressiva dela. A causa mais comum seria a presbiacusia, que seria a perda da capacidade auditiva pelo próprio envelhecimento. Aí nós podemos dizer que ela é mais frequente a partir dos 50 anos. E normalmente ela é progressiva. O paciente a cada ano nota que aumenta. Algumas vezes ela estaciona por um período de tempo, mas é uma perda caracteristicamente progressiva. E é a partir dessa idade que se recomenda, então, uma procura a um especialista? Seria a partir realmente dos 50 anos, se antes não detectou nenhum problema? Eu normalmente indico o paciente procurar quando ele sente os sintomas, porque muitas pessoas vão envelhecer e vão chegar à sua senilidade sem perda auditiva. Então, eu não indico um exame de rotina para pesquisa de perda auditiva, que grande parte da população não vai ter perda auditiva. Eu acredito que o paciente deva procurar o médico quando ele nota alguns sintomas ou quando as pessoas do convívio dele notam. Aí já deve ser procurado precocemente, porque hoje em dia o aparelhamento auditivo, quanto mais precoce, melhor. A chance do paciente preservar os níveis de percepção sonora, ele aumenta, porque se você deixa a progressão muito grande para colocar o aparelho muito tarde, o cérebro ele deixa de perceber alguns sons e ele não... Os estímulos. Isso. E os estímulos, quando oferecidos mais tardiamente, o cérebro já não tem as mesmas vias de percepção que tinham. Então, é um erro você achar que vou esperar perder 50 decibéis de audição, ou seja, bastante, para aí eu colocar o aparelho. Porque, na verdade, quando você começa com a perda precoce, quando você tem uma perda auditiva leve, é onde o teu cérebro ainda mantém algumas funções auditivas. Então, é a melhor fase de você aparelhar o paciente. Ned, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje fala, então, sobre os cuidados com a audição. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então os cuidados com a audição. Meu convidado de hoje é o médico Nédio Attolini Júnior. Dr. Nédio, eu gostaria que tu falasse então sobre os exames que podem detectar os problemas de audição. A gente conhece muito a audiometria. É possível até identificar um ouvido de cada vez. Sim. A audiometria é o exame mais clássico, então ele é realizado em vários lugares. É uma tecnologia já antiga e que não tem e que tem um amplo acesso, assim, é um exame barato e que é capaz de detectar as perdas auditivas, principalmente no adulto, né, que sabe responder aos estímulos e tudo mais. Existem outros exames, a impedanciometria, que detecta a pressão no tímpano, vê a vibração do tímpano, potencial evocado de tronco cerebral, o BERA, que chama. BERA nos pacientes mais jovens, crianças, às vezes que não têm capacidade de responder, não vai ser submetida a um exame numa cabine audiológica, ela não vai falar, né? E até os testes comportamentais em crianças muito pequenas e
e também são exames utilizados para a detecção de perdas auditivas. E esses são os mais comuns. E existe alguma forma de considerar normal algum limite de perda auditiva? Seriam 3 formas, a leve, a moderada e a severa, seria isso? A graduação ela tem vários protocolos e várias classificações, na verdade. As perdas consideradas leve, moderada, severa e profunda, né? São as mais comuns da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano. E aí você gradua o quanto a pessoa perdeu, se perdeu 20%, se perdeu 30%, 60% e assim por diante. A audiometria, ela vai, a mais comum, ela pega a audição entre 250 Hz de frequência até 8.000 Hz de frequência, de intensidade ela vai de 0 a 110 decibéis, 120 se não me engano, 110 ou 120. Então, a audição do adulto, normalmente de 250 Hz até 8.000 Hz, a audição do adulto é considerada até 30 decibéis de frequência, ela é considerada normal. Quando você tem que dar um som maior do que 30 decibéis, você começa a considerar como uma perda auditiva, se isso se repetir em 2 ou 3 frequências seguidas. Já na criança, você tem um limiar bem mais baixo, né? Você não considera até 30 normal, esse limiar é bem menor. E pode ter casos de que a pessoa tenha uma perda auditiva temporária? Sim, bem comum, né? Resfriados, sinusites, às vezes você acumula líquido atrás do tímpano, faz uma otite serosa, por exemplo. Ou quando você vai viajar de avião e na despressurização da cabine, muitas vezes o ouvido fica trancado, porque a tuba auditiva não fez a despressurização normal. Na serra também a gente observa muito isso. É esse mesmo efeito. A tuba auditiva, ela comunica a parte interna do nariz com o ouvido médio. Então ela que coordena essa pressurização e despressurização, essa dinâmica. Então, resfriados, sinusites, gripe, todos esses quadros nasais, assim, que juntam secreção no nariz, e eles podem refletir temporariamente em alguma situação no ouvido. A otite média aguda, as infecções de ouvido, também. E o mais clássico e o mais comum é o acúmulo de cera no ouvido externo. Cera fica entre a parte externa do ouvido e o tímpano, então quando acumula muito e tranca o canal, dá a perda auditiva, que é temporária normalmente, e é a causa mais frequente. Você falou aí sobre esse acúmulo de cera, então eu vou aproveitar e perguntar para o Dr. Ned aqui como que a gente deve fazer a limpeza do ouvido, né? Porque a gente costuma ouvir que não é o ideal o uso do cotonete, mas também daí tu fica naquela, como fazer isso? O cotonete ele acaba empurrando a cera e não existe um dispositivo perfeito para fazer limpeza de ouvido. O ideal é que não faça mesmo, não se faça a limpeza porque tu não tem um aspirador em casa, nada que vá fazer essa remoção, porque a remoção teria que ser por aspiração, né? Você não vai ter esse equipamento na sua casa, então... Seria mais uma proteção, digamos assim? Ela é essa a função dela, de proteção em tese, porque ela tem... o conduto auditivo é um canal que é aberto para o meio externo, né? Então a função da cera basicamente é essa, até a composição dela para manter um pH do ouvido adequado, pH do ouvido para não crescer bactérias e tudo mais, que às vezes no verão acontece, algumas pessoas entram na água, entram no mar, na piscina e aí infecciona a parte externa do ouvido, as otites externas, modifica o pH do ouvido, crescem bactérias. Então o cerume ele tem mais ou menos essa função. Ned, no bloco anterior tu comentou a respeito um pouquinho sobre a questão das causas, a questão hereditária, né? E no caso das pessoas que têm o diabetes, é comum ter perda auditiva também? Por que isso acontece? Por causa da neuropatia. A diabetes afeta bastante os nervos auditivos, tanto as vias aferentes de audição. Você pode ver que é muito comum o diabético ter perda de sensibilidade nos pés, por exemplo. Sim. E isso propicia com que eles tenham
maiores lesões de contato e de trauma. Então, tu imagine que o nervo auditivo, ele conduz o som até o sistema nervoso central e o diabetes, ele faz algumas microvasculopatias que vão degenerando aquele nervo mais rápido, uma perda mais progressiva, não digo progressiva, ele é progressiva, mas é uma perda muito mais rápida do que na presbicusia, que é no envelhecimento, principalmente quando não controlado. Se controlado, o diabetes já tem uma incidência maior de perdas auditivas, o não controlado é bem pior. E existem casos aí que são mais graves, então os médicos recomendam o uso de um aparelho, né? Só que muitas pessoas ficam pensando na questão estética. Hoje a tecnologia avançou muito e às vezes a gente não consegue nem observar que ali realmente tem um aparelho auditivo. O aparelho auditivo tem os externos, que são os mais comuns, que são aqueles aparelhos que ficam no canal auditivo. Hoje em dia tem uma série de modelos que são pequenos e a maioria deles, né, são bem discretos, que hoje em dia tem uma tecnologia avançada, eles conseguem isolar ambientes de som, eles conseguem a conexão com o smartphone, né? Então você tem um iPhone, por exemplo, você conecta com o teu celular quando toca, você atende, você escuta a música direto, ele não faz autofonia, que é a sensação de que tem algo trancando o ouvido. Então você tem uma tecnologia bem avançada, a maioria deles são importados. E tem os dispositivos implantáveis, que são de alto custo e que estão bem indicados em alguns casos. Criança que nasce com perda auditiva vai para o implante coclear, por exemplo. O implante coclear, ele é implantável, né? É um dispositivo de alto custo e tem suas indicações. E os dispositivos implantáveis também estão surgindo outros, por exemplo, bone bridge, que são os pacientes com perda auditiva de condução. Existem os casos que tu usa o Vibrant, por exemplo, que vibra a cadeia de ossículos, e ele é um dispositivo implantável. Só que essas são umas indicações diferentes, né? Não são os casos rotineiros, que é o que a gente está falando, que é do idoso, né? Que vai para o aparelhamento auditivo. O idoso, né, dificilmente vai ter indicação do implante coclear, só se tiver uma perda profunda muito grande que o aparelho auditivo não vai ter uma serventia para ele, mas são as exceções. A maioria dos casos são os dispositivos externos, que é o que a gente vê, que já estão aí no mercado há décadas e que cada vez são menores, mais práticos e muito mais fáceis de adaptação. Mas a gente sabe que o custo, né, muitas vezes é elevado e algumas pessoas realmente não teriam condições de pagar por esse equipamento. Então, em muitos casos, o SUS ele fornece isso. Se a pessoa comprovar que realmente tem uma perda auditiva severa, é possível entrar aí com um pedido para conseguir de graça esse aparelho. Passo Fundo, por exemplo, tem uma central onde se consegue o aparelho pelo SUS sem ter que comprar, né? Eles são aparelhos bons e claro, ele leva um pouco mais de tempo, que eu acredito que deva ter alguma fila nesse processo, nessa dinâmica aí, mas sim, é possível. E se a pessoa não tiver condições de comprar, acho que é interessante ir atrás da rede pública. Se ela tiver condições econômicas, eu acredito que aí ela tem diversas empresas no mercado que pode vender para ela a qualquer momento que ela desejar. O custo não costuma ser barato, mas é que são dispositivos de alta tecnologia, né? Tudo que é muito tecnológico, tem software envolvido e tudo mais, eu acredito que tem um custo elevado, né? Para nós, pelo menos, assim, porque normalmente são importados e geralmente quando o dólar está mais alto, fica um pouco mais caros. E suponhamos que uma pessoa, um caso específico aí, uma pessoa tenha feito então o implante do aparelho auditivo há muitos anos atrás e hoje realmente ainda sente as necessidades e a falta, né, de ouvir muito bem. É possível colocar um aparelho externo para melhorar ainda mais essa audição ou não? Teria que fazer a troca dessa prótese, enfim? Os implantes cocleares, você fala? Isso. Então, os implantes cocleares, eles no nosso meio, acho que no Brasil, devem estar sendo realizados há 20 anos em média, eu acredito que seja isso. 20 anos, 25 anos, eu imagino isso.
Agora já tem os adultos que foram implantados quando recém-nascidos, né? E já está se tendo esse tipo de experiência de ver o quanto o implante melhorou a vida, o que dá para melhorar. De fato, assim, é difícil cada vez os implantes eles são mais modernos, né? Só que como o implante ele é como a gente fala, implante, ele é implantável, né? É difícil você ficar trocando, né? O uso do aparelho externo depende muito da causa, né? Mas dificilmente o aparelho externo vai ajudar. O paciente que foi implantado, se o implante não está funcionando adequadamente, você tem que ver bem certinho se é o aparelho que ao decorrer dos anos teve Por isso que é importante a visita a um especialista, porque cada caso é avaliado de forma diferente. Sim. Os implantes geralmente até campos magnéticos podem interferir com ele e ressonância magnética você não pode fazer com implante, né? Então, campos magnéticos podem alterar o funcionamento dele. A gente falou então aí sobre os problemas, né, que acontecem ao longo da vida que nos causam, né, a perda auditiva. Então eu acho que é importante a gente reforçar, Dr. Nédio, a respeito da prevenção. O que podemos fazer então para ter uma saúde auditiva de boa qualidade? A saúde auditiva, então, o ambiente de trabalho, usar os EPIs, que eu acho que hoje tem uma atenção maior que nas décadas passadas não. Então, o Ministério do Trabalho, acho que fiscaliza bastante isso aí. Não só o protetor auditivo nos ambientes, mas que ele efetivamente proteja. Tem que testar, ver se ele está sendo adequadamente usado e se ele é capaz daquela marca estar bloqueando o som da maneira que tem que ser. Hábitos de vida saudáveis, rotina normal de exercícios físicos, não fumar, né? Diabéticos, controle de diabetes, pacientes com distúrbios hormonais, controlar isso. E eu acho que é basicamente isso. Ficar atento, né? Até porque a questão da saúde auditiva representa a qualidade de vida, porque em alguns casos as pessoas até se isolam quando não se sentem confortáveis por não estar ouvindo direito. É bem comum os pacientes irem até o psiquiatra, né? Os idosos, muitas vezes, porque se sentem isolados. Mas muitas vezes a audição, ela é muito responsável pela adequação do idoso no ambiente social. Então, quando ele não escuta bem, ele se sente meio isolado, ele vai automaticamente, ele mesmo vai se isolando, porque quando ele está no ambiente, ele pede para repetir várias vezes as mesmas frases. As pessoas começam a ficar impacientes e uma das condutas do idoso, geralmente é se isolar. E isso é uma das causas aí de doenças psiquiátricas até. Então, no programa Câmara Saúde desta noite, eu conversei com Nédio Attolini Júnior, especialista em otorrinolaringologista, né? Uma palavra difícil de falar, mas então eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, quando precisar, eu estou disponível. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.